O que quer dizer a expressão "e Deus endureceu o coração de Faraó"? Seria mesmo Deus responsável pela perdição do rei Faraó? Eu sou Já Soares e seja bem-vindo aqui ao canal Ministério Apologético. Espero eu que vocês tenham tendo aí um bom final de semana. Na verdade, final de semana não, finalzinho de São João, esse quase véspera de final de semana. E já quase está terminando o São João, né? Eu não vou retomar aqui a série das parábolas, nós estamos quase finalizando, por graça de Deus. Mas eu quero fazer aqui uma reflexão sobre o Faraó, se Deus endureceu o coração do Faraó e se Deus é responsável pela perdição do Faraó. Se você escutar aqui a música tocando aqui, alguns fogos fazendo zoada aqui, é porque o pessoal aqui ainda está festejando ainda o São João. O pessoal que gosta muito de festejar essa festa. Então, pois bem, vamos analisar essa questão do coração do Faraó se endureceu, porque Deus endureceu. Será que de fato Deus endureceu para fazer que o Faraó se perdesse? Ou essa expressão endurecesse o coração do Faraó, ou Deus endureceu, quer dizer outra coisa? A gente sabe que o povo de Israel foi escravo nos dias desse Faraó, o chamado Faraó do Êxodo. E Deus enviou Moisés pela primeira vez, como está narrado no capítulo 6 de Êxodo, e Faraó não quis ouvir. Pela segunda vez, no capítulo 7 agora, Deus chama a Moisés e Arão e os instrui da forma como eles tinham que falar aos Faraó. E com tudo isso, Deus disse que o Faraó, na verdade que ele não ia ouvir, porque Deus endureceria o coração do Faraó. Primeiro de tudo, será que é verdade? Assim, é interessante você interpretar não só esse texto, mas o resto do capítulo, do capítulo que se segue, capítulo 8 de Êxodo, como se fosse que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse uma pessoa perdida e sofresse todas aquelas pragas, inclusive a morte do primogênito. Pois bem, nesse versículo 3 de Êxodo, capítulo 7, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui é dito que Deus endureceria o coração do Faraó para que as obras dele fossem multiplicadas na terra do Egito. Mas a pergunta é, será que Deus fez isso para que Faraó fosse um rei perdido e Deus simplesmente se aparecesse, mostraria suas obras, suas proezas? Será que Deus precisava disso mesmo para tornar o que ele é hoje, o que ele sempre foi? A resposta é não. Faraó se endureceu ou endureceu o coração muito antes de Deus falar essa frase e essas palavras para Moisés e Arão. Quando você lê o versículo 13, que claro que o versículo 2 é anterior ao 13, mas dá a entender que Faraó se endureceu ou endureceu o coração mediante o versículo 13, primeiro do que antes de Deus endurecesse o coração dele. Versículo 13 diz assim, ó: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ainda não foi derramada nenhuma praga, ainda foi derramada nenhuma pestilência, né, digamos assim, sobre o Egito e sobre o Faraó. Mas o texto diz que, contudo, todavia, o Faraó se endureceu o coração. Ou seja, Faraó simplesmente endureceu o coração porque ele soube que Deus ia libertar o povo de Israel do Egito. E para ele sempre sonhava e sempre queria o povo de Israel sendo escravo na terra do Egito. Sem contar que toda a linhagem do Faraó até esse agora que está no Egito, o povo sendo escravo, no qual durou a escravidão quase 130 anos. Alguns dizem que foi 430 anos, outros falam que foi 400 anos. Mas enfim, é verídico que foi quase 130 anos. Um faraó anterior a esse, e alguns anterior, digamos o faraó no tempo de José, disse que ele temia Deus, ele acreditava em Deus. Todavia, quando José morreu, e se levantou um outro faraó, que não foi esse, foi o faraó antes desse, que Moisés ainda novo, tinha matado o Egito, se arribou lá para a terra lá do sogro dele de Jetro, em Midian.
não conhecia Deus. Ou seja, desse faraó que não conhecia Deus, até esse aqui que Moisés está sendo líder agora do povo dos hebreus para libertar, também não conhecia. Foi esse faraó que liderou a matança das crianças recém-nascidas do sexo masculino da família do povo hebreu. Porque ele sabia que dessas crianças surgiria um libertador que ia libertar o povo de Israel da escravidão. Então o texto é muito claro. Não foi Deus que endureceu de primeira mão o coração de Faraó para causar tudo aquilo no coração dele. Agora vê só o versículo 14, versículo 14 do capítulo 7. Veja que texto interessante. Ó. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir meu povo. A palavra obstinado é teimoso. É um ser humano duro. Um ser humano que tema brincar, digamos assim, com a consequência de alguma coisa. Um camarada cabeça dura. E aqui, Deus já estava anunciando para Moisés, no versículo 15 para frente, que ia mandar a primeira praga sobre o Egito. E a primeira praga foi a praga onde todas as águas do Egito se tornaria em sangue. Quando acontece a praga, aconteceu a praga, passou-se a praga, a gente pensa que Faraó vai achar o povo ser liberto, né? Ah, aconteceu que o Nilo, todas as fontes das águas, se transformasse em sangue, agora aí o que eu faço agora? Passou 7 dias ali sem beber água limpa. E quando cessa a praga, ele pede misericórdia e lá intercede pro Deus lá de vocês, que eu vou deixar vocês ir. Aí quando a praga da água cessa, que a água volta ao normal, ele assim não solta o povo, não libera. Aí veio o que fala o versículo 22, ó. Porém, versículo 2 não. O versículo aqui, ó. Na verdade, versículo 14 e 15, versículo do capítulo 8. Depois de que Deus faz vir as duas pragas, sangue e rã. Ajuntaram-no em montões e montões. E a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ou seja, foi muito rápido, questão de dias, da praga da água transformada de sangue e as pragas de rãs. E diz que terminando essas duas pragas, diz aqui que o coração de Faraó continuou-se a endurecer e ficar endurecido. E não ouviu como o Senhor tinha dito. Ora, Deus não endureceu o coração de Faraó, como já disse, de primeira mão. Tipo, a primeira impressão. A primeira impressão que ele teve foi que quando ele recebeu a notícia que Deus ia libertar o povo, ele ficou com o coração duro. A ideia de que ele ia mandar o povo ser liberto por consequência da praga da água e sangue e a praga da rã aqui, era meramente quando ele se viu preso naquela situação de que o Egito está sendo afrontado pela praga e todo mundo sofreu, menos o povo de Israel. O que acontece? Quando passa essas duas pragas, a da água em sangue e todo o território do Egito, em rãs por ali pulando dentro do seu aposento, dentro do palácio, diz o texto que ele continuou com o coração endurecido. E tem muito mais texto que esse. Tem Êxodo 8, 19, tem Êxodo 8 ainda, 31 e 32, tem Êxodo 9, que fala do coração que ele se endureceu por ele próprio, na verdade, né? Tem Êxodo 9, 7, e tem Êxodo 9, 12, onde aparece a expressão que Deus endureceu o coração dele, já em segunda mão. Aí chegando no capítulo 9, para finalizar o texto, eu vou ler o versículo 15 e 16. Já na sequência da praga, chuva de pedra, que é a sétima praga. Foi uma praga extraordinária, gente. Aquela praga que é pedra misturada com fogo caindo ali em todo o Egito, destruindo quase tudo, como fala o texto. E quando Deus mandou essa praga, mesmo assim, continuou como sendo o mesmo. Eu vou ler versículo 34 e 35, depois eu volto para o capítulo 9 e 15 e 16. Vê só, a praga foi terrível, devastou quase toda a terra do Egito. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas de pedra e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. E ele e seus oficiais
E assim Faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Praga extraordinária, praga que acabou quase tudo do Egito. Aqui, até o povo de Faraó, inclusive os oficiais, estava de coração endurecido. O texto diz que Deus endureceu o coração do Faraó? Digamos que sim, de primeira mão. Por que os oficiais estavam de coração duro? Se o foco central é em Faraó. É óbvio que a impiedade de Faraó estava em todo o território, nos seus servos, nos seus oficiais, todo mundo. Como eu falei, em primeira análise, em primeira mão, não foi Deus que endureceu o coração desse povo, nem de Faraó. Foi eles mesmos que endureceram. Porque você é um povo pagão, um povo duro de coração, um povo ímpio e ateu. Depois de uma praga extraordinária, Faraó continua com o coração duro. Agora no versículo 15 é onde está o ápice de toda a discussão dessa história. Porque Deus falou assim para Faraó: olha, Faraó, escuta só, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Sabe o que Deus está dizendo? Em primeira mão, ó Faraó, eu podia ter matado tu, teu povo, toda a tua terra aí, com pestilência, destruído, arrasado. Mas já que tu se mantém duro, né? Eu vou descer também teu coração um pouquinho mais ainda. Eu vou deixar que tu fique assim, porque eu vou mostrar para toda essa terra do Egito o meu poder, a minha glória. Lembrando, Deus não precisa disso não. A glória de Deus, o poder, a soberania, o domínio é para todo século, geração em geração. Deus já manda de tudo. Deus já manda completamente tudo. Sendo que a última praga é a morte do primogênito. Seres humanos, falando assim, dos seres humanos. Deus não queria chegar nessa situação de ter que levar o próprio filho de Faraó, o primogênito. E aqui não tem nada de predeterminação, predestinação de Deus, que Deus predestinou para tudo isso acontecer. Para Deus predestinou o sofrimento todo do povo de Egito, passar por essas 10 pragas. Aqui Deus é miserável esse, se for assim, né? Deus não predestinou nada. Simplesmente foi um homem que endureceu o coração porque não queria saber de libertar o povo. E Deus usou o recurso de praga. E veja que a última praga tá lá, na verdade na última, né? A morte do primogênito, que inclusive do filho dele. Podia ser o primeiro. Deus fazia, puf, e vão matar o filho dele aqui, ele vai liberar o povo. Na história bíblica, tá narrado que o faraó libertou o povo a partir da morte do filho dele. A última praga, a morte do primogênito. Por que não seria o contrário? Por que o faraó não libertou o povo logo antes de acontecer isso? E Deus anunciou que ia matar os primogênitos. Deus anunciou. E aqui tem nada de pré-determinação que Deus determinou que fosse assim, porque Deus não é um Deus miserável, diabólico, maluco, como alguns pregam por aí. Que até os calvinistas, né? Os calvinistas pregam isso, né? Com todo respeito. Que Deus predetermina tudo, é um sábado perdido, então que Deus elegeu, o Faraó vai ser perdido, é um filho dele, nação. Não. A gente não vê assim. Lá no livro de Reis, a gente vê que Deus chamou o Egito, Deus chamou a Síria como filho dele, como povo. Deus quer salvar todo mundo. Mas, infelizmente, nem todo mundo abre o coração para Deus. E Deus não endureceu de primeira mão o coração de Faraó. Foi simplesmente o Faraó que se endureceu por achar o Todo-Poderoso, o Senhor do Egito, que manda, que demanda. Lembrando, a praga das pragas, a última praga, mostra que Deus não quis que fosse assim. Que podia ser a primeira, para Deus acabar com tudo isso. Mas é que Faraó estava com o coração obstinado, como for falar o versículo lá. Deus capítulo 7,14. Então Deus fez, agora eu vou mostrar aqui meu poder, mas não que Deus queria de primeira mão que tudo aquilo acontecesse. Desse momento eu queria que o povo fosse embora. E Faraó endureceu o coração. E eu quero fazer essa reflexão pequena agora para terminar esse vídeo com uns 15 minutos. O que mais Deus vai fazer na sua vida? Deus extraordinário. Milagre, cura, ter tirado a morte lá. Será que Deus vai precisar fazer um pouquinho só menos? Ou alguma coisinha assim parecida? Como foi com o Faraó? Para você abrir seu coração para ele e deixar que ele o salve? Lembre-se, Deus é amor. Deus não determinou nada, nem predestinou nada. Não determinou nada, nem pré-determinou nada, nem predestinou nada.
Deus simplesmente agiu conforme o coração de Faraó se mantivera duro. Do contrário, Deus só queria que o povo fosse liberto e não precisava de nada. Faraó que foi que endureceu o coração, e aqui não tem nada de determinação de Deus que Faraó fosse perdido, algum fosse salvo. Deus quer salvar todo mundo. Mas, semelhança de Faraó, existem muitas pessoas que estão com o coração duro e que vai se perder porque não quer abrir o coração. Que Deus te abençoe. Espero ter respondido talvez essa dúvida sua com todo carinho, muito respeito. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.